Oi, gente, bom dia! Abrindo aqui a nossa live das 11 horas, que eu já atrasei um pouquinho, porque estava aqui regulando a luz. E sejam todas muito bem-vindas. Eu vou me apresentando. Meu nome é Solange Arruda, para quem não conhece ainda. Eu ajudo mulheres a criarem acessórios em crochê diferenciados que se vendem sozinhos. Para isso, eu faço uma série de lives onde eu vou debatendo questões muito importantes do acessório em crochê, né? Dou muito bem-vinda, sejam todas muito bem-vindas. Já estou vendo várias seguidoras, várias alunas também, e isso me deixa muito feliz. Tem a Edneia que está aqui. Giovana, pensei em você hoje, Giovana, não tenho te visto muito. Que bom que você está aqui, né? Flávia, seja bem-vinda. Quantas pessoas já, tá? O tema da nossa live de hoje eu separei 5 estratégias, tá? Simples para você ser mais criativa quando você vai criar joias em crochê, tá? Então eu vou falar sobre essas 5 hoje aqui na nossa live. Quem está aqui pela primeira vez, eu vou reforçar, olha só, a gente faz live toda quarta-feira de 11 horas e a gente tem já vários vídeos para você que se interessa pela joia em crochê. Eu tenho vários vídeos aí no YouTube, tem muito material no Instagram, uma fonte de pesquisa. Você que é desse universo, que gosta do feito à mão, que quer se desenvolver, quer aprimorar, fazer joias em crochê, que não é simplesmente um colar, uma pulseira, um brinco, um anel, são verdadeiras joias em crochê. Então você me segue aí que você vai acompanhar muito disso que vem acontecendo já comigo e com a gama de mulheres que apostaram nessa ideia e estão nesse caminho, tá? Estou vendo aqui a Carmen entrou, Maricotinha, Elizabeth, coisa muito boa. Vocês estão enxergando bem? Eu estou vendo aqui meio nebuloso, eu estou querendo ajeitar isso e não estou conseguindo. Eu quero saber se vocês estão vendo direitinho, tá? Estão ouvindo direitinho, vendo direitinho? Diz aí para mim, gente, por favor. Ana, que bom você aqui, tá? Enquanto vocês respondem, eu vou começando. Então, dos 5 pontos, as 5 estratégias que eu separei, a primeira que eu separei foi escolher, tá? Técnicas, tá? Para você fazer um acessório em crochê que realmente se transforme em uma joia em crochê. Então você precisa, né, uma grande estratégia, uma estratégia que é simples, você não tem que saber tudo, que eu faço, né, no meu trabalho e que eu digo que você também pode fazer, deve fazer no seu trabalho, escolher outras técnicas e materiais que complementem aquilo que você faz, aquele acessório que você vai fazer. Por que isso? Porque quando aí você pode dizer, Solange, não, mas eu faço crochê e só o crochê me basta. Gente, crochê realmente é muito bom, né? Mas se você quer fazer uma joia criativa, então quando você busca outro elemento, outra técnica, você acaba que você propõe uma coisa nova, né? Ontem eu tive olhando no Google, né? O pai da gente. Eu estive olhando no Google quando eu fui preparar essa live, eu estava olhando, botei colares em crochê. Então, quando eu olhei o colar em crochê, tem vários pontos que eu observei e vou estar falando aqui, mas um dos pontos que eu observei foi isso, só tinha crochê e crochê. Não tinha crochê em uma outra técnica. Tem algum erro nisso? Não é que tem um erro nisso. Agora, quando você faz, como eu tenho várias peças onde eu alio o crochê com a renda de bilro, o crochê
por exemplo, com a renda singeleza, o crochê, né? O crochê e mais outra tipologia de trabalho manual, você enriquece e você dá o seu olhar, você dá uma nova forma daquilo se expressar. Por que é importante dar o seu olhar? Porque o que é único, ele tem a essência de quem faz, né? Então, quando você para e pensa, vai planejar fazer o seu acessório, que você lança a mão de outra técnica para aliar com a sua, não é largar uma e pegar a outra, não, você, a sua, vamos dizer, a sua linha de ação é fazer o crochê. Mas quando você dá a oportunidade a entrar ali um outro tipo de trabalho, você acaba que você personaliza mais aquilo que você faz. E personalizar aquilo que a gente faz é muito importante porque torna aquilo mais exclusivo, mais único. E a gente sabe que isso é importante no segmento do manual. As pessoas que fazem valorizam, as pessoas que usam valorizam. Quando você fala, por exemplo, não, esse aqui, eu estou vendo a Lu Bantos aqui, né, minha aluna, e a Lu faz muito isso, porque a Lu já trabalhava antes com bordado e agora trabalha, eu acho que trabalhava também com crochê, eu estou na dúvida. Eu sei que bordado ela é especialista nessa área, mas aí quando ela começou a fazer o curso Crochê de Valor, a Lu começou a fazer umas inserções entre o crochê e o que ela já fazia antes, que é o bordado. E isso acabou que foi direcionando o trabalho dela para uma autonomia. Por quê? Porque não é comum, né? E mesmo se fosse comum, que muitas pessoas podem com certeza fazer, que já fazem bordado, que inclusive essa é uma porta muito de entrada e muito comum no trabalho manual. Dificilmente a gente só sabe fazer uma técnica, a gente sabe fazer mais de uma. Então essas alianças nem são tão difíceis e essas alianças acabam que valorizam o que a gente faz e dão um DNA para aquilo. E isso é muito importante quando a gente consegue imprimir um DNA para aquilo que a gente faz. Você pode até dizer, ah, Solange, mas eu não sei, eu não tenho essa ideia. Ah, eu não tenho não, essa ideia que você fala de juntar um material com outro, mas isso é experiência. A gente experimenta, né? Não tem importância, não tem problema se você não sabe, se você nunca experimentou, se você nunca teve essa ideia. A questão é, a partir do momento que você começar a enxergar em você essa condição, aí você vai começar o seu laboratório e a sua pesquisa, tá? Eu sempre falo muito para os alunos, falo muito comigo. Na verdade, o importante é a gente ir evoluindo no pensamento da gente, nas experiências da gente. Não é importante se eu nunca fiz aquilo. O importante é que eu hoje enxergo e eu vou, a partir disso que eu estou vendo, eu vou trilhar um caminho de amadurecimento, de crescimento, né? de melhoria, que é muito importante no feito à mão, né? A gente sair daquele olhar comum, daquela mesmice e ficar repetindo, às vezes, outras ideias e às vezes até a nossa. Não é só porque a ideia é minha, não, que ela é interessante. Ela pode até ser interessante, pode ter começado interessante, mas se eu só fico naquela ideia, eu acabo que vou esgotando, aquilo vai perdendo a novidade. E a novidade no feito à mão é muito importante, tá? Bom, esse foi o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês. Agora vou para o segundo ponto, tá? O segundo ponto que eu coloquei aqui é pesquisar e testar modelos interessantes, tá? Do que eu estou falando? Pesquisar e testar modelos interessantes de quê? De acessórios em crochê. Então, eu estou,
Por exemplo, assim, aí eu entro numa coisa que às vezes a pessoa fala assim, ah, Solange, mas eu não tenho ideia, não tenho ideia assim como você tem de criar um colar. Gente, a ideia, ela não tem que sair só de dentro de mim, eu não tenho que todo dia ser um poço de ideia. Tem dia que a gente está inspirada, que a gente amanhece, puxa, eu fiquei pensando, eu faço um colar, por exemplo, com 5 mandalas e eu vou será que esse mesmo colar não podia ficar mais interessante se eu botasse 10 mandalas? Ou se eu reduzisse de 5 para 2, será que ele dava certo? São ideias, e essas ideias, o mais importante da gente pesquisar e testar ideias é porque a gente começa do ponto A e para a gente chegar para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D, exige o quê? Exige que a gente bote a mão na massa. E quando a gente coloca a mão na massa, a gente começa a receber as respostas. Uma coisa é o que está na cabeça da gente, outra coisa é quando a gente começa a juntar materiais, começa a juntar elementos e a gente começa a refletir sobre aquilo. Eu costumo dizer que a gente conversa com o resultado daquilo que a gente faz. Que conversa é essa? Puxa, eu tô com esse bracelete aqui, tá? Aí quando eu fui fazer, eu pensei, não, eu vou fazer uma linha dessa mandala desse tamanho, vou fazer outra linha desse tamanho. Quando eu coloquei, eu achei, ficou interessante. Mas será que esse bracelete não ia ficar mais tropical, mais bonito, não ia ficar mais radiante para o meu gosto se eu botasse um quadradinho entre um e outro? E aí é essa conversa que eu já tive comigo um dia, que eu repito várias vezes e que a gente precisa repetir quando a gente vai fazer o trabalho da gente, tá? Porque é daí que vem a inovação, às vezes um novo modelo, né? Vem uma variação. Então isso acontece muito, né? No meu trabalho mesmo, isso é uma coisa recorrente. De repente eu desenvolvo um brinco, que esse aqui não é feito à mão, mas eu desenvolvo um brinco. Daquele brinco eu começo a pensar, puxa, será que isso aqui, se eu, sei lá, o brinco sempre tem um ganchinho, né? Será que se eu botasse um fio assim e alongasse esse detalhe que eu fiz pro brinco, será que ele não dava um colar enxutinho, uma coisa mais clean, que tem pessoas que gostam? Então, isso é experimentação e isso a gente consegue quando a gente realmente para observar, praticar e compreender aquilo que a gente faz. Não é? A gente não pode fazer um trabalho feito à mão como quem faz qualquer coisa. A gente precisa de concentração, precisa tirar um tempo, precisa olhar o resultado daquilo que a gente está fazendo para que aquilo se torne um laboratório. Na verdade, o trabalho feito à mão, ele merece um caminhar. Não cai do céu e não é de uma hora para outra que a gente tem as melhores ideias. É um laboratório. O que eu faço hoje, o que eu vejo muitas pessoas que eu acompanho, o resultado que eu vejo delas não é o resultado de uma aula, ou de uma semana, ou de um mês, é o resultado de um processo. E é esse processo que vai trazendo o quê? Vai trazendo a segurança, vai trazendo a confiança da gente de apostar em outra técnica, em outro material. É justamente a reflexão daquilo que a gente está fazendo que vai criando a cama, como a gente fala, para que a gente avance, né? Se eu quero me sentir feliz, me sentir realizada, ter o reconhecimento das outras pessoas sobre aquilo que eu faço, isso que eu estou querendo é algo que eu conquisto, não cai do céu. E eu não conquisto, gente, na primeira vez que eu sento para fazer. Eu gosto de enfocar isso porque, de modo geral, nós somos muito exigentes com a gente. E a gente já começa a fazer o trabalho e já quer que fique ok, perfeito.
E se isso é muito grande na cabeça da gente, se isso é uma cobrança muito forte, o que pode acontecer é justamente o contrário. Eu quero porque quero chegar lá no topo, ter aquele resultado maravilhoso e eu não consigo isso de primeira. Lógico que eu não consigo. Digamos, você diz para mim, mas Solange, eu vou fazer esse acessório, eu já fiz tanta coisa em crochê e, por exemplo, eu já fiz coxa, eu já fiz tapete, eu já fiz suplá, eu já fiz roupa, um monte de roupa e eu tô sem paciência porque eu tô querendo fazer esse acessório, tipo esse que você está fazendo, mas ele não está me dando resultado. Esse pensamento é o pensamento que não te evolui, esse é o pensamento que não vai te levar adiante. O pensamento que vai motivar a gente a ultrapassar alguns degraus para que a gente obtenha um conhecimento e que a gente crie peças interessantes, bonitas, a partir de uma ideia muitas vezes simples, é a gente saber que em todo momento a gente tem que evoluir e para evoluir a gente tem que ir aprendendo a conversa, entre aspas, daquilo que a gente está fazendo. Tudo que a gente faz tem um jeito de fazer, né? O acessório também tem um jeito de fazer. E não é assim no estalo. Uma joia em crochê não acontece ao acaso e não acontece no estalo. Então, às vezes eu vejo a pessoa dizer, ah, mas os seus acessórios são lindos, eu quero fazer igual você e eu também quero que você faça. Agora, para você fazer como esse, você tem um caminhar e cada pessoa tem o seu processo e o seu tempo. E não é assim, plim, já aconteceu, tá? Então quem está aí agoniada, ansiosa, já está fazendo, ou tem vontade de fazer, pense logo isso, olha, você precisa primeiro relaxar um pouquinho e começar o seu processo, as suas experiências, que você vai chegar lá, tá? Eu falando isso, eu me lembrei de um colar bem simples que eu trouxe algumas peças para mostrar para vocês. E eu trouxe um colar que ele aparentemente é bem simples, porque ele é feito de um fio, né? Um rabo de rato, um fio de algodão, né? Porque tudo que eu trabalho eu procuro fazer de algodão. E ele aparentemente é bem simples, mas ele é muito bem pensado. E ele foi pensado justamente em uma pessoa que não gosta de um acessório tipo esse, bem grandão, com as peças grandes, que eu nem acho tão grande. Eu estou falando bem grandão para efeito de live, viu? Para mim, ele é grande, sim, mas ainda nem é tão grandão assim. Mas eu gosto, porque eu sou do tipo da mulher que gosta de uma peça que já cheguei, que ela seja bonita, que ela seja harmônica, que ela, né? Mas que ela se apresente, de modo geral, um acessório mais com menos volume, menos peça, né? Não é o que eu uso, eu faço, mas eu uso pouco. Por quê? É personalidade, cada pessoa tem a sua personalidade e se ajusta em tudo na vida, no acessório também, né? Eu vou trazer um que eu pensei naquela mulher que ela é mais, que ela não, ela é o contrário de mim, de modo geral, porque também não quer dizer que aquela mulher que é mais discreta, que é mais sóbria, todo o tempo da vida ela é assim como eu também, pode acontecer, acontece, é raro, mas acontece, de eu ter um dia que eu quero uma coisa mais menorzinha, mais clarinha, acontece, mas não é muito não, mas tem o dia. Então eu trouxe esse colar, ó, olha aqui. Esse é o colar chamado marinheiro para uma mulher que ela é mais discreta, que ela não quer esse aparecimento tão grande que nem Solange Arruda quer, né? E muitas outras, né? Então você vê que é de uma ideia simples que você faz uma peça simples porque o material é simples, é um cordão, tá? As peças nem são tão grandes aqui, ó. Para você ter ideia, em proporção do meu dedo, não é. Ele é leve. E aqui, com essa peça, você imprime, né,
a beleza, a delicadeza do trabalho manual e com certeza algumas mulheres vão amar esse colar, outras vão querer um mais denso, mas é isso que o rico é isso, é a diversidade de gosto de gente, é o que traz a beleza maior de tudo, né, que a gente faz, né? Tô dando uma olhada aqui nas pessoas que entraram. Maria Cecília, bom dia. Gabi tá aqui, né, Gabi? Esse colar que você está usando também é preso com fio de nylon? Esse colar aqui? Não, esse colar não é preso com fio de nylon, não, viu? Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Tá bom, um monte de gente. A Adriana tá aqui, coisa boa. Marlene, Cristiana Albernaz. Todas as alunas estão sempre por aqui prestigiando e complementando. A gente sempre aprende, né, gente? Com acompanhando, né, as ideias aqui do trabalho, né? Tanto aprende quem está no curso, como aprende quem não está no curso, mas que também é tocada pelo feito à mão, quer fazer ou já faz, e eu fico feliz com isso, tá? Então, o terceiro ponto que eu separei foi: apostam em suas ideias, acompanhar como percebe quem... Apostar, né? Para a gente fazer um trabalho diferenciado, né? Também a gente precisa de apostar nas ideias da gente, tá? Apostar e colocar em prática. E outro ponto muito importante, acompanhar como é que essa ideia que eu tive, esse colar que eu montei, essa pulseira que eu inventei, né? Como é que ela está sendo recebida pelas outras pessoas. Olha, quando a pessoa usa aquela peça, ela sente conforto? Ela acha que moldou, por exemplo, esse aro aqui, ele moldou direitinho no pescoço, ele está moldando. Essa ideia que eu tive para essa forma de pendurar o crochê é confortável? A pessoa que comprou, a pessoa que ganhou, a pessoa que usa, ela acha que isso fica bom? A largura ficou adequada no pescoço dela? Não, ficou muito apertado? Não, ficou muito longe? Então, assim, a gente precisa, na verdade, ter as ideias, apostar nas ideias que a gente teve, olhar para fora, olhar outras ideias. Eu disse para vocês quando eu comecei, eu estava olhando o Google para eu ver uns colares de crochê. Isso é um exercício importante demais. Eu ir lá fora para eu olhar aquilo, para eu olhar no tema que me interessa, naquilo que eu quero desenvolver, que eu quero aprender, ou que eu já sei e quero evoluir. Eu olhar outras fontes de pesquisa para eu ir desenvolvendo a minha. Isso é rico demais. Eu olhar outras pessoas que fazem acessórios, eu olhar na internet, eu olhar revista, eu na televisão muitas vezes eu faço muitos exercícios. Eu estou assistindo, não faço muito porque eu não assisto muito televisão. Mas quando eu assisto, eu estou sempre olhando, eu estou sempre antenada no look da pessoa, no visual, como é que ela harmoniza, tá? Por quê? Porque isso são informações que vão amadurecendo, moldando o olhar da gente para quando a gente vai fazer as peças da gente. A gente, muitas vezes, algumas coisas que a gente vê, a gente fala, nossa, que legal, eu achei o máximo isso, também vou seguir, vou experimentar usar essa técnica, né? Ou usar esse aviamento, ou usar esse material, ou então eu olho e digo, vixe, eu achei que, por exemplo, vamos dizer, essa base dessa pulseira que a atriz está lá usando na novela, eu achei que não tem nada a ver, que ela apagou o trabalho que tinha, eu não vou fazer. Então é muito importante que a gente esteja olhando para fora, para o que já existe, para que a gente vá criando a forma da gente de fazer as joias da gente. Por quê? Uma joia
diferenciada, uma joia autoral, ela não se faz do dia para a noite, ela se faz com experimentação. Também você não vai precisar chegar em 15 anos de trabalho para você dizer, não, eu estou seguro e estou fazendo. Não é assim. O que é, eu vou olhando para fora e eu vou olhando para dentro e eu vou fazendo o meu trabalho e esse trabalho já vai me trazendo informações. E as mulheres que usam são muito importantes de serem ouvidas, porque são elas que vão, no dia a dia, vivenciar aquilo que eu fiz. E vão ou aprovar, ou reprovar, ou me dar outra ideia, ou vai gostar de uma parte de outra não, mas eu só vou saber isso se eu realmente botar o meu olhar e botar a minha escuta até mais do que o olhar, para entender aquilo que repercutiu na outra pessoa com as ideias que eu tive. Aí você pode pensar, ué, Solange, mas você também usa, você também tem ideia. Tem, a sua. Em torno da gente tem muito mais ideias e pensamentos. E o rico é isso, porque se você fica só com a sua, naturalmente, se você, por exemplo, esse colar, esse colar chama totem. Eu resolvi que o totem ia ter um quadrado aqui, outro quadrado aqui, aqui ia ter uma mandala. Eu resolvi isso e fiz isso porque que ele ia girar, ó, que ele ia ser molinho. Para isso eu tenho uma estratégia, lógico, que ele não vai ficar assim sem uma estratégia. Então, assim, qual estratégia eu vou usar? Agora, tudo isso eu tenho que pensar, fazer, porque também não adianta ficar só na minha cabeça. Tem gente que fica assim, Solange, eu tô escutando, por exemplo, suas aulas, mas eu vou escutar, vou fazer o curso todinho, só depois eu vou começar a botar em prática. Pensa, um curso todinho é um conhecimento muito grande. Então, para você escutar todinho para depois botar em prática, você já vai perder muito. Então, assim, você precisa da teoria, você precisa olhar, observar uma pessoa fazendo, mas você precisa ir botando em prática para que você possa ir colhendo os resultados e aí fazendo os ajustes, porque isso é muito importante. Quando eu paro, qualquer pessoa que pare para fazer ou um colar, uma pulseira, uma almofada, né? Quando você para fazer, você tem uma ideia, um planejamento, mas quando ele vai entrando, quando ele vai acontecendo, você vai ter muitas vezes que fazer alguns ajustes. E isso é importante por que você esteja ligada de que a primeira ideia nem sempre é a ideia que conclui. É a primeira ideia. É importante, muito importante, porque sem a primeira ideia, sem a primeira vez de colocar em prática, você não sai do lugar, você fica só pensamento. Mas é importante que aquilo entre em prática e você reflita sobre aquilo. É muito importante isso, tá? Esse ponto também é muito importante que a gente raciocine sobre ele, tá? Então, assim, deixa eu pensar aqui. Já me aconteceu várias vezes de eu, por exemplo, criar... Pronto, me lembrei aqui um exemplo, viu? Tem uma carteira, uma clutch, né, que fala hoje em dia, o nome é clutch, antigamente chamava carteira. Eu criei uma clutch feita com fio de malha e ela ficou belíssima, ela é linda, ficou linda. Mas eu escutei, precisei escutar de cliente me dizer, Solange, ela é linda, mas principalmente quando ela crescia no tamanho, no volume, mas ela ficou muito pesada. Então, uma carteira, uma clutch, que seja muito pesada, ela já acaba tendo um impedimento para a pessoa usar. Por quê? Porque aí você vai pendurar, ela fica pesa muito no ombro da mulher, né? Você tem que levar, segurar só na mão e às vezes a pessoa não quer. Muitas vezes a pessoa fala, eu já escutei muitos de cliente, olha, tem que ter alça, porque mesmo que eu vá para o evento e eu segure a carteira assim,
dá uma certa hora que eu não quero mais segurar a carteira, porque eu estou me divertindo, porque eu estou dançando, porque eu estou bebendo, eu já não tenho mais aquela mesma condição, então eu preciso botar no ombro. Então, eu precisei de escutar de cliente, porque eu fazendo estava olhando o quê? A beleza. Estava linda, ótimo, mas esse é um ponto. O outro é o conforto. O outro é se a pessoa se sente bem com aquilo. Uma carteira que pesa muito, ela fica desconfortável. É como um colar. Você bota um colar, por exemplo, se eu pego esse colar, digo, não, mas eu acho bonito esse colar assim, bem coleirinha. Nem todo mundo vai gostar. Pode ter quem goste e quem não gosta. Então você vai testar e você escutando o que vem para você, isso vai ajudando você a ir mudando e ajustando. Ajustar é a palavra. Ajustar no que fique melhor. Nem é só ideia, nem é só um crochê bem feito. É um crochê bem feito, muito bem feito, mas também é como a outra pessoa se sente com aquilo que você faz, tá? Outra pessoa, seja você, seja uma pessoa, qualquer pessoa que use, uma filha sua, uma nora sua, né, uma amiga sua que você deu um presente, ou uma pessoa que você comercializou, que usa o trabalho. Então, assim, é fazer, é pensar, são ideias simples, criativas, né, mas que deem o quê? Que o fechamento daquele planejamento e daquilo que você criou seja o bem-estar da outra pessoa, o conforto dela, ela se sentir bem, bonita, né? Bonita, lógico, se a gente fala em acessório, a pessoa tem que ser bonito, tem que agradar. Bonito, Solange, é muito relativo, é verdade. Mas para aquela pessoa, ele tem que também ter o conceito de bonito. Eu, pelo menos, não uso um sapato só porque ele é confortável. Ele tem que ser confortável e bonito. Se ele não for bonito, eu não vou gostar. Eu quero ele confortável e bonito. Eu acredito que, de modo geral, todo mundo é assim. Quer unir, né, a beleza a outras características quando escolhe um acessório para usar, né? Outro ponto que eu coloquei aqui, gente, que é muito importante, é que a gente precisa se propor para a gente criar uma joia em crochê. A gente precisa se propor reciclar de tempos em tempos. Porque por mais que você seja uma pessoa criativa, se você não começa a expandir, né, procurar outros universos, até com outros materiais. Não é só, a gente aprende muito com outras coisas que acontecem na vida. Às vezes você está numa fazenda, eu volta e meia tô. Às vezes você olha a forma que alguém amarrou deu um nó, pegou uma corda e deu um nó, e você fala, olha, aquilo te traz uma informação. Não precisa a gente estar só dentro do que a gente faz. Pelo contrário, quando a gente consegue expandir isso, muitas vezes você, de um conhecimento ou de um objeto que aparentemente não tem nada a ver com o seu trabalho, você tem ideias e isso é bacana. E isso é um experimento. Eu mesma já, por exemplo, eu me lembro de uma vez que eu fiz participei de uma palestra aqui em Maceió e que veio um designer de São Paulo e ele ficou passando uns slides para gente de ideias justamente criativas, coisas que fazem a gente refletir. E ele mostrou uma cafeteira italiana que eu fiquei impressionada. O que cafeteira tem a ver com o que eu faço? Aparentemente não tem nada, mas ali tem um modelo, ali tem um monte de materiais, tem a união entre os materiais. Então, aquilo me despertou, né? Terminou, aquela cafeteira era delicada, era elegante, era retilínea, achei ela bem
em termos de cafeteira, que você vê vários modelos, diz, puxa, se eu fosse comprar uma cafeteira, eu ia ter o prazer de comprar essa cafeteira. E é isso que a gente busca quando a gente se propõe a fazer uma joia autoral, uma joia diferenciada que se vende sozinha. É a gente fazer e aquilo sozinho captar essas pessoas, captar esse gosto. Vai captar o mundo todo? Não, o mundo todo não, mas vai captar muita gente, porque muita gente tem um olhar que perpassa pelos mesmos locais, né? Então, isso é muito importante. A gente está olhando para fora e a gente está se reciclando, muitas vezes em outros temas que não tem absolutamente, diretamente nada a ver com crochê. Então, é importante que a gente pense sobre isso, porque crochê e mais crochê, só crochê, não vai evoluir você. Nesse trabalho que eu apresento, eu vou aproveitar e vou apresentar outro, que eu estou muito falante. Existe uma riqueza de misturas. Olha isso aqui. Ó. Sabe o que é isso? Vocês não vão acreditar, viu? Isso é um imã. Isso é um imã, ó. É um imã de geladeira. Ou é um imã para você colocar uma foto aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? Você pode botar uma foto. Você pode botar na geladeira, porque aqui você tem um imãzinho, ó. Tá? E é isso que eu tô dizendo para vocês. Aqui na pontinha tem crochê, aqui na pontinha tem crochê e aqui nesse meio você tem um arame que lembra aquele arame que vem nas orquídeas, não vem um arame verde assim normalmente? Então, isso é um exemplo de que é você pegar o seu conhecimento e aliar a outros materiais, a muitas vezes outras técnicas, e com ele você cria algo diferente. Um ímã de geladeira desse, eu tenho certeza que não tem em todo lugar. Esse tem porque esse saiu justamente desse pensamento. Eu vou fazer o que já existe, mas com um jeito diferente, com o meu olhar, com o meu DNA. E por que eu fico insistindo? Vou fazer com o meu olhar e vou fazer com o meu DNA. Porque o que a gente faz com o DNA da gente, com o olhar da gente, ele tem mais valor. As pessoas realmente identificam que aquilo é especial. Se eu faço alguma coisa que é muito comum, que tem em todo lugar, mesmo que seja feito à mão, aquilo não tem o mesmo valor. Aquilo não traz nele a mesma criatividade. Então é por isso que eu estou insistindo para vocês. Com outros materiais e com outras técnicas, a gente consegue fazer algo que tenha mais interesse, que tenha mais valor. Aí você pode dizer, mas Solange, mas de repente assim, eu nunca fiz. Você começa olhando o que já existe. A gente não precisa inventar a roda. Aliás, a gente não consegue mais inventar a roda já foi inventada. Mas a gente consegue se atualizar, a gente consegue adquirir novos conhecimentos, muitas vezes olhando, muitas vezes estudando, muitas vezes acompanhando uma pessoa que faz. A gente sai do lugar que a gente está e a gente vai para um lugar mais avançado. E esse movimento é importante, sair de onde está e ir para um lugar novo, porque o novo já traz novos desafios, já vai exigir da gente outras potencialidades que às vezes a gente, mantendo sempre o mesmo padrão, sempre a mesma conduta de fazer as coisas ou de não fazer. Tem gente que fala assim para mim, Solange, eu não vou nem tentar, viu? Porque eu não vou conseguir.
Se você tá, não vou nem tentar porque não vou conseguir, não vai mesmo. Agora, se você parar e pensar, puxa, eu nunca fiz isso, mas eu tô vendo essa mulher dizer que faz. Eu tô vendo gente dar certo, conseguir. Eu vou experimentar. Esse eu vou experimentar já muda tudo. Esse eu vou experimentar é uma porta que você abre para um novo conhecimento e muitas vezes um novo momento de vida. Eu vejo muita gente que às vezes se afunda em depressão, que está mal e fala, mas eu não melhoro, mas não consegue mudar a atitude, o dia a dia. Se você não consegue mudar, se você todo dia acorda do mesmo jeito, passa o dia do mesmo jeito, vai dormir do mesmo jeito, como é que alguma coisa vai mudar? Então, às vezes, a gente não percebe, mas é a gente que está insistindo em manter alguma coisa que a gente diz que não está boa, que a gente diz que não faz mal, ou que a gente diz que não está boa, que a gente diz que a gente não sabe fazer. E muitas vezes nessa mudança, nessa pequena atitude, está a chance de você dar uma virada de chave na sua vida. Eu vou só dar a dica, o trabalho manual ele é potente para ajudar, muito potente, para ajudar aquela pessoa que nesse momento não sabe bem o que fazer com o tempo, não está bem, né? Ou é uma pessoa que está presa numa situação que ela não pode fazer muita coisa. Por exemplo, acontece muito das pessoas estarem em família numa situação que não pode sair, não pode, né, fazer coisas lá fora. E dentro de casa, muitas vezes você tem a chance de fazer essa revolução na sua vida e você às vezes não enxerga. Você muitas vezes fica com a vista, sei lá, embaçada e não enxerga que de você começa tudo. E por você começa a transformação da sua vida. Isso é muito sério, gente. Isso aí dá o que pensar, dá o que falar. Bom, pensando em alinhar com outros materiais, eu trouxe essa pulseira, ó. Essa pulseira, ela abre e fecha assim, ó. Ela chama São Francisco, tá? E ela é feita, né, com um material muito comum. Não tem nada de difícil aqui. Ela é feita com aquele cordão, com aquele fio marítimo, que agora chama fio marítimo. Antes nem tinha esse nome, né, quando eu comecei, e eu comprava. Hoje a gente acha muito em armarinho. Eu já comprei muito em lojas agropecuárias esse tipo de fio. Inclusive comprei há muito pouco tempo aqui em Maceió, numa madeireira. Quando eu fui comprar minha cola, eu comprei lá desse fio. Quer dizer, é uma ideia simples, tá? Você tem uma peça de crochê e um corpo, e você faz uma pulseira. Uma pulseira diferenciada, uma pulseira inovadora, uma pulseira com design que você não encontra em qualquer lugar, mas que você mesma pode desenvolver e fazer. Eu trouxe também aqui essa pulseira, outra pulseira, olha só. Aqui a gente tem um elástico, que é um material que comumente ele é usado na costura, mas ele aqui foi incorporado ao acessório. Então você vê, é uma ideia simples, tá? Com um material comum, um material que é barato, porque 1 metro de elástico não é uma coisa do outro mundo, não é nada caro, né? E que você pode fazer uma pulseira, você pode fazer um colar, você pode, né, abrir o canal e pensar o que eu posso fazer com material simples como um colar, o que eu posso fazer com material simples como um fio marítimo. Você vê que não tem não é nenhum material caríssimo, nem uma técnica fora do normal. São coisas que você pode fazer e aliar com um crochê minucioso, bem feito, caprichado. É lógico, né, gente? É desse crochê que eu estou falando. É um crochê, né,
como esse, ó, que tem um acabamento, ó, aqui é o direito, aqui é o avesso, tá? Ó, ele é bem acabado, ele faz bonito na cena e tem que ser um crochê assim, um crochê bem estruturado, um crochê bem acabado, tá? E aí, deixa eu mostrar mais esses aqui que eu trouxe também, que são, ó, é um macaquinho que eu compro em loja de departamento, mas que eu dou o meu toque, olha só. O toque Solange Arruda aqui. E quando você olha, não é um macaquinho cheio de coisas, cheio de crochê, não. Aqui também vem esse quadradinho que é o charminho. Mas ele deixa um macaquinho personalizado. Quem conhece o trabalho e que vê esse aqui, sabe que esse macaquinho tem o DNA Solange Arruda, porque ele tá ali com toque. Ele é de menino, aí eu botei menos coisa. Quando é o de menina, eu encho de florzinha, coraçãozinho, bolinha. Mas esse não, de menina a gente já, né? Aí aqui também tem um Apolo de menino, olha só. O charme, né? Quem conhece o trabalho já sabe que por aqui passa o DNA Solange Arruda. Ó, aqui vem o detalhe, é outro macaquinho. Então, eu estou mostrando eles para você ver que não é, eu fiz de propósito, já peguei hoje peças que elas são mais enxutas, que o trabalho é menor, mas que o trabalho está registrado, certo? Porque o trabalho ele fica registrado em qualquer lugar que ele esteja. Por quê? Porque ele tem DNA, ele tem história, ele tem um modo de fazer que é muito particular, é muito especial. E é isso que eu estou querendo enfocar aqui na nossa live, que para a gente fazer acessórios criativos, para a gente ter ideias maravilhosas, a gente não precisa de tanto. Muitas vezes, o menos é mais. Deixa eu mostrar só mais essa peça para eu ir para o último ponto que eu quero fechar a live. Olha, isso aqui é um coelhinho, tá? Um coelhinho de bebê, deixa eu ver, viu? Tá, dá para ver, né? Ó, ele tem 6 mandalas menores, uma maiorzinha, 2 tecidos de algodão e esse aviamento aqui, certo? Então, ele nem levou tanto tempo para fazer, porque essas bolinhas, elas não levam, as mandalinhas não levam tanto tempo assim para fazer, né? Ele tem um tecido que se harmoniza com o outro, esse lilazinho com o branquinho, esse aviamento, ele é enxuto, ele é elegante, ele não levou tanto tempo e você muitas vezes com essa peça vai marcar, vai fazer bonito, se for dar um presente, vai agradar muito mais do que às vezes um lençol todo cheio de detalhe. Então isso são escolhas bem feitas, bem dosadas, equilibradas, que trazem um resultado como esse, tá? O último ponto que eu quero tratar na live de hoje, que eu deixei justamente para o último, não, ainda tem, peraí, viu gente, deixa eu mostrar mais essa aqui, essa pulseira, ó. Olha como ela é singela, tá? Aqui você tem o crochê, ó. Você tem uma forma de estruturar esse crochê, ó. Tá? Ele é duplo, ó. De um lado e do outro você tem o crochê, que também você vê, é o mesmo formatinho, o mesmo elemento, você sai alterando, fazendo pequenas mudanças de cores e você já muda o efeito na peça que você está fazendo. São ideias simples e que causam resultados bem bonitos, bem interessantes, bem atrativos. E essa aqui também era mais isso que eu queria mostrar hoje. Isso aqui, ó, é uma ideia nova para alguma coisa que existe em todo o canto, tá? Esse aqui é, né, uma cordinha de óculos, como a gente fala, que é feita com um aveamento de algodão, que é tingido, que tem o processo dele de fazer, e você tem
uma peça que ela é totalmente diferenciada do que você vê. Por quê? Porque tem o crochê, porque tem uma cordinha que é feita com fio de algodão, que você parou para você tingir esse fio, que você parou para pensar na proporção que ia ter esse quadradinho com isso aqui. Fosse um quadradão, não ia ficar interessante. Então, tudo isso a gente consegue quando a gente vai desenvolvendo a técnica, vai desenvolvendo o olhar, vai fazendo as experiências, vai tirando as conclusões, com os acertos e com os erros da gente. A gente não só acerta, a gente acerta e a gente erra bastante, né? E é por aí. Se eu não quiser correr o risco de errar, eu também não corro o risco de acertar. Isso é certo, isso é fato. Então, para eu amadurecer, para eu chegar em outro estágio, eu preciso de botar o carro para andar. Se eu não botar o carro para andar, ele não vai estragar, mas também não vai ter função. É a mesma coisa o trabalho manual. Se eu não partir para fazer, eu não vou ter a minha experiência, o meu amadurecimento e não vou evoluir. E para que eu evolua, eu preciso olhar para fora e olhar para dentro e praticar e experimentar, tá? Então isso é importantíssimo. O último ponto que eu vou falar é que a gente precisa, olha, essa é uma opinião muito forte minha. Eu vou falar que a gente precisa, me perguntam muito isso, viu? E hoje eu resolvi falar aqui na live. Ah, Solano, fica legal se eu misturar strass com o crochê. Ah, fica legal se eu bordar o meu crochê, botar lá umas contas, certo? Então me perguntam muito e eu vejo muito. Eu disse para vocês que ontem eu fiz uma pesquisa no Google olhando acessórios em crochê, foi o tema que eu botei. E aí eu vi coisas assim, que é o que eu queria dizer. Eu acho que não precisa. Que eu não, assim, coisas, claro, sempre tem coisas que a gente gosta e coisas que a gente não faria igual. Eu vi vários colares com contas e a minha posição é, eu acredito, eu tenho certeza, eu afirmo e oriento e faço que o crochê, ele é belo, ele é uma técnica maravilhosa e ele não precisa de nada em cima dele. Não precisa, porque ele por si só, ele já toma conta do pedaço, vamos dizer assim. O crochê por si só dá conta da beleza dele, que é uma beleza que traz tradição, que com esse crochê você vai mostrar o seu capricho, a sua dedicação. Como que você mostra isso? Você mostra com os pontos que você usa, com a interligação de uma parte com a outra, com o acabamento que você faz, com a estrutura que você coloca naquele seu trabalho. É assim que você valoriza um acessório em crochê. Não é colocando ali metal para enfeitar, strass para enfeitar, miçanga em cima das suas peças de crochê. No crochê, quanto mais você coloca que saia do que é o seu tecer, o seu ponto e a sua linha, esse mais que você coloca, que pode ser miçanga, que pode ser em cima do seu crochê, o mais que você bota, deixa ele menos, não deixa ele mais. Então, se eu puder dar uma sugestão para você, não se preocupe em estar trazendo plástico, está trazendo folhinha de outros materiais para o seu trabalho. O seu trabalho é rico com o crochê. É nesse crochê que você tem e pode fazer a diferença. Na qualidade, na trama, na junção dos pontos, nas linhas que você usa, nas cores que você adota, na junção entre elas. É isso que vai fazer o seu acessório em crochê ficar exuberante, ficar
provocante, ser aquela joia que a pessoa, você nem disse que quer vender e a pessoa já está dizendo eu quero comprar. Onde é que eu arrumo esse acessório para eu ter um? Acontece muito de eu escutar isso das minhas alunas. A aluna que entrou na última turma me disse outro dia: Solange, eu estava para mim não, falou na comunidade. Eu estava no shopping, eu fiz um colar que eu sei que eu ainda vou fazer ele mais elaborado ainda, porque foi o meu primeiro. O meu primeiro não vai ser igual outros que eu vou fazer depois. Mas as pessoas já estavam comentando sobre o meu colar. Então, assim, eu escuto isso de aluna, eu escuto isso de cliente. Como é? Eu escuto de quem nem me conhece, que às vezes eu estou usando e fala comigo também. Nossa, essa semana, pronto, eu ontem fui fazer um exame e a médica olhou para o meu colar e disse: nossa, tá com colar bonito, e ela nem sabe, é médica nova, ela nem sabe que eu faço colar. Quer dizer, ele chama atenção, ele provoca, mas ele provoca por quê? Porque ele provoca pelo design, pelo crochê, pelo acabamento, pelo modelo que eu criei, que é outro ponto importante. Não é qualquer modelo, não é fazer um colar que ele fica parecendo como se ele fosse um paninho de mesa, não é. A gente tem que exprimir naquela peça o melhor que ela pode. Cada peça vai ter uma forma de se apresentar. Eu mostrei aqui para vocês. Uma pulseira se estruturou com elástico, outra já se estruturou com fio náutico, outra como essa já é outra. Aqui tem toda uma costura que estrutura essa peça aqui. Então, cada peça ela tem uma forma de se estruturar melhor, de se apresentar melhor. Então, e isso não precisa ser complicado, isso pode ser simples e isso pode ser lindo dentro dessa simplicidade. Quando enfeita muito, quando puxa muita coisa que não tem a ver, que não traz harmonia, ao invés de você evoluir o seu trabalho, aquilo que você está fazendo em crochê, você faz aquilo ficar mais pobre. Você tira o valor daquilo que é cheio de valor. Porque uma peça feita em crochê e bem feita é algo cheio de valor. É algo que transcende, que passa de geração em geração. Tá bom? Marisa aqui, Sandra Girundi, aluna também, coisa boa. Muita gente aqui, gente, que coisa boa, né? Quem é amostrada aí? Coloca aí o hashtag só amostrada, só para eu ver quantas tem. Suzana tá aqui, minha irmã, que coisa boa, né? Então, gente, se eu for, Jaciara, minha médica e amiga, coisa boa você aqui. Gracinha Copelo falou comigo hoje, que bom você aqui. Deise Arteira, muitas alunas, né? Muitas alunas aqui, que coisa boa. Todas vocês aqui. Quem chegou depois, tá? Eu toda quarta-feira faço live às 11 horas. Tenho vários vídeos no YouTube que vocês podem seguir. Se apertar lá o sininho lá do YouTube, vão ser avisadas toda a vida que eu coloco um conteúdo novo, tá? E essa live, quem chegou atrasada, eu vou deixar gravada e pode também assistir. Deixa eu só ler uma pergunta aqui da Fatinha. Onde encontra esses cilindros que você coloca as suas bijuterias? Estou encantada com eles, são lindos igualmente seus trabalhos. Obrigada, eita Fatinha. Esses cilindros, na verdade, esse móvel foi feito sob medida para mim. Foi um arquiteto aqui em Maceió que fez. Aí eu não sei dizer, aí ele é quem sabe. Pensei que você estava falando de cilindro no colar, tá? Lace, não gosto a não ser de cerâmica, osso, botão de coco, é verdade, ó. Isso que você falou, isso é importante. Do que eu gosto? O que eu quero imprimir no acessório que eu faço? Tá? Então, assim, começa daí. O que eu gosto? Eu não vou fazer, realmente, adotar
um material que eu não gosto, porque quem primeiro tem que gostar do que está fazendo sou eu, né? Se eu não me convencer, não convenço a ninguém. Se eu não estiver gostando daquilo que eu estou fazendo, ele não vai ficar bonito. Então, o que eu gosto? E o que eu gosto? Ele combina com o modelo que eu quero botar, com o acessório que eu vou criar, então começa por aí. É um laboratório mesmo, não tem nenhuma regra rígida. E nem mesmo eu que dou aula, nem mesmo eu tenho certeza de que aquilo que eu estou falando vai se dar para toda pessoa. Se a aluna não gostar, não gostar daquele jeito, não gostar daquele material, não adotar aquele jeito de fazer, ela também vai descobrir, porque são pessoas diferentes. Isso é flexível. Agora, eu preciso procurar algo que se harmonize com aquilo que eu faço. Então, por exemplo, eu não coloco nada em cima do crochê, do meu crochê. Por quê? Porque eu acho que ele já é lindo, ele é exuberante, ele não precisa de nada, ele precisa de ser bem feito, de ter boas ideias, de ser bem tramado, ser bem estruturado, mas eu não preciso botar nada em cima. Então, quando eu vejo que a pessoa coloca, eu acho que perdeu, dividiu a cena com o crochê. É o crochê que é a cena, não é para você dividir ele com a peça plástica, com... Não, claro que a gente tem acabamentos, e nos acabamentos a gente às vezes precisa do metal, a gente precisa de cor, a gente precisa de vários elementos. Isso é acabamento, mas botar por cima do meu trabalho, encher de strass. Inclusive, agora até me lembrei, uma vez eu recebi um pedido de uma loja em São Paulo que disse que ficou encantada com o meu trabalho e queria comprar em atacado, queria comprar várias peças. Eu fiquei logo animada. Mas ela me disse, agora sim, eu vou comprar suas peças, mas eu quero autonomia para eu colocar strass em várias delas, porque eu gosto de strass. Eu deixei de fazer essa venda por conta dessa necessidade que a loja tinha. Eu disse, não, então eu infelizmente não vou poder te atender. Ué, mas por quê? Outra pessoa pode dizer, ah, Solange, mas por que você... Poxa, podia ter vendido e não vendeu? Por quê? Porque quando você faz um trabalho, ele sai com o seu nome, com a sua etiqueta, ou mesmo se não tiver etiqueta, você fez. De alguma forma você é responsável por aquilo. Eu penso assim, quando ele sai com o seu DNA, quando ele sai com a sua marca, com a sua história, né, com a sua autoria, e você permite que uma pessoa interfira nele e, além de interferir, ele coloque um elemento que não tem nada a ver com o seu critério de harmonia e de beleza, então, assim, você, de alguma forma, você mascara o seu trabalho, né? Você adultera o seu trabalho. É meio forte, né, a palavra, mas assim, ele não sai... Ele não vai expressar, nesse caso, nesse exemplo que eu falei, ele não ia expressar os meus valores, as minhas ideias, porque elas estão dentro do trabalho. É lógico, ali não só tem linha e ponto de crochê. Os pontos de crochês, eles são tramados a partir das minhas ideias, dos meus pensamentos, das minhas decisões. Então, nesse caso, eu estou contando para vocês verem que quando a gente... E todo o trabalho, todas as pessoas têm uma linha de ação, tem um pensamento, tem uma forma de conceber aquilo que faz, aquilo precisa ser preservado. Porque se aquilo não for preservado, você despersonaliza. E o trabalho manual ele é personalizado. E ele é mais rico porque ele é personalizado. Porque se você entrar numa, vamos dizer, uma feira de artesanato, que você vê todos os trabalhos iguais, você não tem a mesma sensação quando você vê um trabalho que ele tem uma identidade. Você fica assim, ah, mas aqui é tudo igual. Isso em tudo, o modelo é igual, o preço tem que ser igual, porque se é todo igual, o preço também ou é igual, é muito parecido. Ou vocês vão ter, de repente, uma pessoa que faz um colar sempre igual à pessoa que está do lado, se um é 20 e o outro é 25, mas por que o seu é 25 se é igual ao outro? Então, quando você faz um trabalho autoral, um trabalho com personalidade, um trabalho,
né? Com toda uma história, um modo de fazer, uma cultura, uma tradição. Então, ele impede, pelo menos eu entendo assim, e eu acho assim, ele impede que outras pessoas saiam interferindo nele. Claro que quando você, por exemplo, vende, a pessoa leva, ela pode até fazer isso, não estou dizendo que não vai fazer, mas não com seu consentimento, né? Com seu consentimento aí é complicado, porque se você tem uma forma de pensar e de agir, aquilo não pode ser desvirtuado, né? Comigo aconteceu isso. Bom, então, só para encerrar, se eu for dar um passo a passo que eu daria para você, de fazer peças criativas e de forma simples, o passo a passo que eu diria é: olha o que você está fazendo e veja se esse trabalho, se esse crochê, se isso que você está fazendo representa as suas ideias, o que você vê de melhor para fazer com essa técnica nesse momento. Se ele representa, joia, continua, vai por aí, não fechada, sempre olhando para fora e para o que a gente tem disponível, que faz a gente refletir. É importante refletir, isso oxigena a mente da gente, o trabalho da gente, o fazer da gente. Agora, se você olha para o seu trabalho, você não está se enxergando, você não está gostando, você não está achando que vai encantar, e você precisa realmente refletir e botar no papel os pontos que você vai modificar, porque isso é muito importante. E não é de desesperar, é de olhar realmente para o que você tem feito e ver aonde eu ainda posso melhorar. Se é muita coisa, faz um planejamento. Se é pouca coisa, começa logo amanhã a melhorar o que você olhou e viu que ainda não deixou o que você está fazendo uma joia. Joia não é só ouro, joia não é só prata, joia é aquilo que a gente faz com uma técnica onde a gente exprime o melhor que aquela técnica pode dar, o melhor que eu posso dar para aquela técnica. Isso, além de tudo, é no momento, porque eu evoluo, eu vou crescendo, mas dentro do meu momento e da minha condição, o que é melhor que eu posso fazer. Isso é que faz a gente fazer joias em crochê. E elas, com o tempo, lógico, vão amadurecendo, vão melhorando, mas quando eu tenho essa visão de que eu faço uma joia, eu vou fazer um modelo que ele não seja comum, que todo mundo faz. Eu vou ter um olhar, eu vou fazer alguma variação, vou pesquisar um material que eu possa, de repente, propor, inovar, que valorize isso que eu faço. É assim que a gente faz joias em crochê, buscando a excelência da técnica e a minha excelência enquanto aquela pessoa que produz aquele trabalho. Tá bom? Bom, gente, eu tô com o relógio aqui que ele parou. Eu acho que hoje já acabou, eu acho que hoje a gente passou de 1 hora. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, tá? Dizer que eu, na outra quinta, estarei de novo aqui, certo? Ou na outra quarta. E que espero por vocês, tá bom? Quem não me segue, olha, gente, segue aí, Solange Arruda no YouTube, tá? Solange Arruda aqui no Instagram, né? E também tem o Facebook Solange Arruda. Aí vocês acompanham tudo isso que eu tenho feito, né? E que muitas mulheres têm feito e que eu também vou postando. Aqui e acolá vou postando. A Sandra me perguntou se existe fio náutico de algodão. Existe fio de algodão e o fio náutico que eu conheço só é de poliéster, né? Na verdade, de poliéster. Eu, na verdade, uso o fio náutico só para estruturar, porque eu acho bonito ele. Então, o fio náutico eu me rendi, mesmo ele sendo de poliéster,
fazer algumas peças. Não é o que eu mais uso, mas eu tenho alguns colares com fio náutico que eu gosto bastante, tá bom? Então, gente, um beijo, tudo de bom, um dia bem bacana para seguir aí para cada uma, tá? E a gente se vê na próxima quarta, tá? Beijo, Márcia Moura, vi agora. É muita gente, não dá para falar com todo mundo. Tchauzinho, gente. Até a próxima quarta.